Gravando, então, vou começar. Bom, então, bom dia, mas eu queria que Peixe, Sóstenes também falassem um oi aí para todo mundo antes da gente começar a contar um pouco como foi a pesquisa e os resultados. Peixe, Sóstenes. Eu vou começar, depois eu deixo para o presidente finalizar. Para a gente é um prazer enorme estar participando dessa pesquisa, né? Pesquisa feita por professores renomados, que são vocês, por uma universidade renomada, que é a Universidade Federal, que esteve junto com a gente aqui, contando com grande apoio do nosso amigo Denis, que tem uma vasta experiência, muito maior do que a nossa. Então, acho que isso foi muito gratificante. Vou deixar aqui o meu desejo que eu deixei para vocês ontem, professor Vitor e professor Ana. Não vamos deixar isso morrer, vamos dar continuidade a isso aí, e deixo aqui os meus agradecimentos a vocês e um alô para todo mundo. Eu tenho certeza que esse material vai ser de grande importância para a nossa categoria. Bom, primeiramente agradecer, né, mais uma vez cada um de vocês, e vocês podem ficar sabendo, professora Ana, e o nosso amigo professor Vitor, que nós estamos sempre, estou sem óculos, nós estamos sempre à disposição de a idade chega assim mesmo, gente. À disposição de vocês e que for para o bem, né? Não só para os nossos motoristas, como para a sociedade também. Nós estamos sempre à disposição de cada um de vocês e pode ter certeza que nós vamos caminhar junto desse jeito para o resto da vida. Bom, obrigada. Então, falar um pouco da ideia da pesquisa, né? Enfim, na realidade, eu já estou trabalhando com esse tema de trabalhadores via plataforma digital desde 2017, 2018. E aí nós já tínhamos essa ideia, né, de fazer a pesquisa em Juiz de Fora, mas a ideia era outra, era um questionário presencial, mais longo, etc. Mas, bom, com a história da pandemia, né, tudo fez com que a gente se adaptasse. E eu também estava, ao mesmo tempo, participando de uma pesquisa nacional com entregadores, via plataforma, e já tinha outras pesquisas em São Paulo, mesmo no Rio, com condutores. Aí eu achei que seria interessante a gente poder conhecer também a realidade de Juiz de Fora, né? E isso só faria sentido, evidentemente, fazendo junto com a associação, que a ideia não é estudar por estudar, mas é estudar para conseguir produzir subsídios para ação, né? Porque a gente sabe que quanto mais conhecimento a gente tem, mais argumentos a gente tem para agir. Então, entrei em contato com a associação, que rapidamente, né, mostrou todo o interesse, sim, em fazer junto, e aí fui chamando outros professores e alunos também, da Federal de Juiz de Fora, o Vitor, né, o Leonardo, a Ana Carolina, o Ronan, enfim, para que a gente pudesse fazer a pesquisa. E aí, claro, a gente teve que reduzir um pouco o tamanho do questionário, porque como era um questionário online, ele não poderia ter o mesmo tamanho que um questionário presencial. E também nós tivemos que incluir questões relacionadas ao período do Covid-19. Então, é um questionário que a gente consegue entender um pouco as questões estruturais dos motoristas e das motoristas. E botar assim, ligar pela internet. Eu cliquei. Tem alguém com o microfone ligado? Oi, Ricardo. Porque a ideia a gente consegue, com essa pesquisa, entender as questões estruturais, ou seja, que já aconteciam antes do período da pandemia, mas consegue também entender esse momento específico da pandemia. E aí, nós vamos fazendo a apresentação, gente, mas se vocês tiverem dúvida em relação a algum gráfico específico, não precisa esperar o final, não. Vocês perguntam, claro, depois a gente vai ter um tempão para conversar, mas não deixem passar dúvida, não. Se tiver dúvida em relação a algum gráfico, alguma questão, vocês perguntem, tá bom? Só pedir ao nosso amigo Denis para se apresentar aí, Denis. Você não se apresentou, não, é? Nosso presidente do Rio de Janeiro. Eu estava ouvindo a Ana falar, a Ana fala tão bem, aí a gente vai ficar envolvido.
fica no bom termo da palavra, é namorado pelas palavras dela. Não, Marcela, foi uma honra ter ajudado, ter contribuído em relação à pesquisa, ter participado de reuniões, ter conversado, porque, assim, como o Peixe disse, tudo que vem trazer benefício para a nossa categoria nos encanta, né? A gente sabe hoje, no mundo moderno, a categoria que mais cresce e que rapidamente está organizada. Hoje já são mais de 40 associações, algumas tentativas de sindicato, que em breve vão virar sindicato, uma federação, pessoas com vontade de se dedicando à categoria. Então, assim, a gente tem um grau de organização e um grau de crescimento muito grande. Isso é importante, porque não são só motoristas, na verdade, são trabalhadores por aplicativo, que não param de crescer. E quanto mais a gente participar efetivamente de estudos, de pesquisas, de coisas desse tipo, mais dentro da realidade, os pesquisadores... É dele lá, né, Peixe? Agradecer ter ajudado, ter participado, porque realmente se engrandece para a categoria. Obrigada. Além do questionário, né, nós fizemos várias entrevistas com o Denis, com o Peixe, com o Sóstenes, com a Jaqueline, nós fizemos entrevista, e também com é o nome mais difícil. Amanda. E Amanda. É um nome super bonito, mas... Então, nós fizemos essas entrevistas e também nós acompanhamos grupos de WhatsApp, né? O Acelerados a gente acompanhou e também o das Poderosas. Então, enfim, a gente também tinha a ideia de fazer depois pesquisa com os trabalhadores, entrevistas com os trabalhadores, mas nós não tivemos fôlego. Então, aqui o que a gente está apresentando é o questionário, as entrevistas e também os grupos de WhatsApp. Tá? Vitor? Bom, o estudo, então, eu já falei, né? Aqui a gente aplicou um questionário online, foram 267 respostas, e esse período foi no mês de abril, entre a segunda e a terceira e a quarta semana de abril. Então, isso é importante, né? Porque quando a gente fala as questões referentes ao período do coronavírus, é desse momento que nós estamos falando, tá? Então, acho que é isso. Então, apresentando um pouco aqui do perfil para vocês, nós tivemos nesses respondentes aí uma grande predominância de pessoas do sexo masculino, 83%. Em relação à cor da pele, 66% de autodeclarados brancos. E a predominância que a gente teve em termos de faixa etária foi nessa faixa de 21 a 50 anos, que 78% estão situados nela. Esses dados, eles parecem que condizem aproximadamente com a realidade da categoria. Não só em Juiz de Fora, mas em outras pesquisas. A Ana, como falou, ela já há algum tempo se dedica a pesquisas, né, com motoristas de empresa por aplicativo. Eu também já tinha feito uma outra pesquisa anteriormente e nós, acima de tudo, fizemos uma revisão de literatura, onde buscamos vários artigos que têm sido publicados, alguns no Brasil, em outras regiões do país, e alguns no exterior. E parece que realmente é uma profissão predominantemente masculina, e essa faixa etária é uma faixa etária também que tem atraído mais trabalhadores, essa faixa de 21 a 50 anos. A nossa amostragem não foi uma amostragem estratificada. Numa amostragem estratificada é aquela, por exemplo, que o IBOP faz, né? Quando eles têm que fazer algum tipo de levantamento, onde eles pegam uma categoria e dividem por estratos. Se, por exemplo, se vão pesquisar eleitores de Juiz de Fora, se tem aí 60% de mulheres, a amostra deles é 60% de mulheres. Nós não tivemos essa oportunidade. Porque como é que foi o procedimento? Mandamos, em parceria com a associação, mandamos para todos os motoristas que faziam parte dos grupos de WhatsApp e respondeu quem quis. Mas parece que tem realmente assim, uma compatibilidade com a realidade.
Tem pessoas pedindo para falar, o Jefferson pedindo para falar, acho que teve até alguém antes. Pode falar, Jefferson, tem alguma dúvida? Quer falar, Jefferson? Levantou a mão? Não, acho que ele levantou a mão errada. Tá, Está falando, está falhando. Deve ser a sua conexão que está com problema, porque nós estamos ouvindo bem. Mas outra característica também predominante, né, é o trabalho para duas empresas. A Uber e a 99, que são as empresas principais aqui de Juiz de Fora, né, 92%. Professor Vitor. Sim, pois não, pode falar. Eu não sei se seria legal, porque eu li tudo, são vários gráficos. Eu deixar até a sugestão aí para o Denis, se ele achar melhor também. Se o senhor assim nos permitir, que a condução está com você e com a professora Ana, se a gente puder ir gráfico a gráfico, o senhor apresentar e a gente depois puder fazer os nossos considerações, vamos dizer assim, dentro da realidade que é o nosso serviço, eu acho que ficaria um pouco mais... O que você acha, Denis? Podemos fazer assim. Pode ser. A cada slide que a gente conclui, vocês podem fazer um comentário, né? Então, nesse slide, são esses os dados. Vitor, a cada agrupamento de tema de slide. Então, passar todo o perfil, aí comenta todos os problemas, aí comenta todo o bloco de saúde, aí comenta, porque senão... também corre o risco da gente ficar umas 4 horas aqui. Tá certo. Mas então, gente, não significa, pela forma que a amostragem foi obtida, a gente não tem como dizer que em Juiz de Fora 83% são homens ou 78%. Isso aí é o perfil da amostra, ok? Então, essa aqui é a distribuição da amostra. Mas a gente acredita, pelas outras pesquisas, que não esteja distante da realidade, não. E aqui estão, então, a distribuição. Tem 2 gráficos aqui, como vocês estão vendo. E um deles está o tempo de trabalho. E aí tem uma característica própria de Juiz de Fora, que tem pouco mais de 4 anos, né, que a primeira empresa começou a operar aqui, no caso a Uber. E então, por isso, não tem pessoas como tem, por exemplo, no Rio, lá o Denis, tem pessoas com mais tempo de trabalho, e que não é o caso aqui em Juiz de Fora. E aqui está a distribuição por empresas, né, incluindo o Para Elas, que é uma empresa de Juiz de Fora, tá certo? E, bom, então, aqui, sobre esse perfil aí, vocês querem falar, então, que agora já vai entrar ali na questão da motivação para trabalhar na plataforma. Podem falar, então. Denis, pode falar. O que é diferente, né? É que a Uber ela domina não só em Juiz de Fora, como na maior parte das cidades, né? Ela iniciou o trabalho com uma fórmula muito própria, que foi uma fórmula não muito criativa, porque é a fórmula que o tráfico de droga usa, quer dizer, ela te oferece algo maravilhoso e depois tira aquilo de você e te cobra um preço caro para te fornecer. E as outras empresas seguem a mesma linha. Quer dizer, é um universo de empresas, sabe, que são um pouco criativas, mas a líder dessas empresas acaba sendo sempre a Uber. Quer dizer, o movimento que ela faz é repetido pelas outras empresas. A gente tem um dado estatístico muito interessante, que a InDrive está com 1,5% de motoristas, mas a InDrive deve estar incomodando, porque a InDrive ela permite que o trabalhador desvalorize o seu trabalho mais ainda, negociando para baixo o preço com o passageiro, e a Uber e a 99 imitaram isso. Quer dizer, então ela deve estar incomodando, com apenas 1,5%. Isso é lamentável que, infelizmente, a ideia ruim tenha sido replicada pelas 2 maiores empresas. Mas eu concordo plenamente com você. Eu tenho um bom conhecimento de quase todas as cidades do Brasil que têm o aplicativo, e esse gráfico reflete exatamente a realidade em quase todas as cidades, talvez um pouco para mais, um pouco para menos em algumas cidades, em algumas com aplicativos que não estão aqui, que são regionais. Mas, basicamente, essa é a realidade. Acima sempre de 90% em todas as cidades, o domínio da Uber. Para complementar aí, Denis, você falou sobre o InDrive. Eu tenho procurado estudar muito, inclusive eu tenho feito uns vídeos direcionados a isso. Porque é o seguinte, eu acho que praticamente todas as profissões têm isso.
O problema em driver, eu acho que se diz respeito a muito falta de conhecimento do motorista na ferramenta que ele trabalha. Por exemplo, o motorista, ele muitas vezes não sabe nem quanto que ele pode cobrar o quilômetro rodado dele. Aí ele cai numa in-driver dessa, que ele tem que fazer um pouco mais de conta para poder negociar a corrida. E aí você vê uma in-driver crescendo, igual você falou, que ela está incomodando. Aqui em Juiz de Fora, eu vejo motorista aí pegando 10 quilômetros para rodar, cobrando 5, 6 reais, quer dizer, menos de R$1 o quilômetro rodado, né? Então, eu tenho até feito vídeos instruindo, junto com o Peixe, esses motoristas, a eles entender o universo, entender a matemática, entender o que é lucratividade, o que é prejuízo dentro do nosso trabalho, como se faz essa conta, e muitas vezes são contas simples. Você não precisa ser um professor de matemática para você entender essas contas, para ver se a gente consegue minimizar um pouco esse efeito que a gente está chamando em drive, que tem outros aplicativos também. Eu vou te ser sincero que eu queria muito ver os aplicativos regionais estar aqui em melhor destaque em relação ao Uber 99. Só que, infelizmente, existe coisas ainda que precisa ser amadurecida, precisa ser trabalhada por essas pequenas empresas para que elas ganhem um pedaço maior da fatia. E eu concordo com você, Vitor e Denis, isso aqui reflete muito a realidade que a gente vive, né? Realmente, o nosso serviço, eu acho que a gente tem poucas mulheres no nosso serviço, que, querendo ou não, o nosso serviço tem um grau de risco maior, né? Grau de assalto, né? Subir ruas perigosas. Então, tem muitas mulheres ainda que ainda sentem medo dessa profissão, né? Mas eu acho que esse número ele tende a crescer ao longo que for esses coisas for diminuindo, né? Esses prejuízos, esses medos fossem tirando, entendeu? Ok, beleza. Vitor, aqui em Juiz de Fora, eu e o Josué temos feito bastantes vídeos educativos, até mesmo financeiro, né? Para mostrar para os motoristas, tá? Que a exploração, né, das plataformas, maiores plataformas que é a Uber 99, em cima dos motoristas, são muito grandes. E temos que mostrar também para os motoristas nossos que uma plataforma regional só tem a ganhar o município que comprar essa ideia. O porquê? Quando o aplicativo é regional, nós temos acesso diretamente ao proprietário do aplicativo, da plataforma. Então, isso tem a melhorar muito para os motoristas. Então, através desses vídeos educativos e mostrando para eles, através de matemática, que nós podemos melhorar os nossos ganhos com o aplicativo regional, a hora que eles entenderem isso, a gente consegue acabar, né? Não 100%, mas com a Uber 99, eles vão ter que acompanhar esse aplicativo, senão eles vão ficar para trás e até mesmo sair da cidade. Porque o ganho do motorista, ele tem que ser real para que venha sustentar a manutenção do seu carro, pagar a prestação e sustentar a sua família. Não vai ficar inviável. Verdade. Essa questão é fundamental, né? A interlocução, isso ficou muito claro para a gente. Na verdade, a gente já tem de outras pesquisas anteriores, mas a interlocução entre os motoristas e as empresas é quase que nula, né? Mesmo tendo as associações, mas isso torna muito desigual essa relação, não é verdade? Bom, e aí nós perguntamos... Só um adendo nessa questão aí da interlocução, às vezes ela até existe, mas é que ele faz de conta, sabe? Eles fingem que te ouve, né? E a gente finge que é ouvido, né? Porque as respostas deles geralmente são muito automáticas, né? Sim. Aqui foi perguntado o motivo de ingresso. Então, chama atenção que a maioria é porque estava desempregado. Vocês somando dá mais 100%, porque essa resposta admitia mais, essa pergunta admitia mais de uma resposta. Então, a pessoa podia marcar concomitantemente mais de uma coisa, né? Mas, então, a gente tem aqui 40%, que é um número significativo, que gosta de trabalhar como condutor. Então, é uma profissão, né, que para muitas pessoas é muito agradável. E eu lembro na entrevista que fizemos com o Denis, que ele explicou que quando a Uber chegou, que ela justamente pegou pessoas que já trabalhavam como motoristas executivos, né? Então, são pessoas que têm essa opção, mas o desemprego, ele muitas vezes faz com que pessoas que não gostam, que não se sintam bem, mas porque atualmente, assim, um dos trabalhos mais acessíveis em termos assim de quem está desempregado é alugar um carro,
né? Fazer anotação na carteira e começar a trabalhar como motorista de aplicativo. Então, esse dado aqui, ele é um dado que se revela preocupante, tá certo? E aí tem a liberdade de horário, que é algo que as empresas... Vitor, se você me permite um parênteses. Claro, claro. Desculpa te interromper, porque Não, você falou uma coisa extremamente importante, e uma linguagem intrínseca pelo aplicativo, que ele coloca na mente do trabalhador que isso é um complemento de renda e que é um trabalho provisório. Por quê? Se o trabalhador achar que é um complemento de renda e que é um trabalho provisório, ele nunca entra de corpo e alma nesse trabalho. Então, em algum momento, ele é descartado, como ele é banido, como aconteceu agora na pandemia, baniram várias pessoas para equilibrar o mercado, e o trabalhador, quando é descartado, ele busca outro tipo de trabalho, porque aquele ali ele não fazia parte daquilo. É muito comum ter motoristas há 4 anos, há 5 anos, falarem assim: na verdade, é técnico em contabilidade. Isso aqui é provisório, entendeu? E, na verdade, não é provisório, porque provisório não é 5 anos que você trabalha naquilo como provisório, é profissão. Né? Se você frente uma pista no hotel, você não vai botar técnico em contabilidade, você tem que botar motorista, você está ali há 5 anos. Então, assim, eles vendem essa ideia e o trabalhador aceita isso como algo provisório. Isso impede muitos benefícios para a categoria, porque, primeiro, o próprio indivíduo não se enxerga como membro dessa categoria. Então, eles reafirmam massivamente essa ideia para que as pessoas que entrem, já entrem com essa mentalidade, o que é totalmente distorcido. Porque até que o indivíduo, que seja, utilizando o exemplo, técnico de contabilidade, que no mês de abril ele faça imposto de renda para os amigos, a renda principal é trabalhar como motorista, não é fazendo um imposto de renda para os amigos. Então, assim, isso é um trabalho, é uma profissão, e a pessoa que está ali é cobrada, inclusive, que haja como um profissional. Ela não pode falhar nunca. Se ela falhar, ela está dando margem para ser cortada. Bom dia, então, assim, não existe nada de provisório nisso, não existe nada de amador nisso, não existe nada de lesa nisso. Muito pelo contrário. É uma relação extremamente viciada e pesada. Desculpa só que te interrompi, porque colegas não, sem problema. A nossa reunião aqui, é importante que eles tenham ciência disso. As pesquisas, na realidade, mostram exatamente isso, né, Denis? Não só a nossa pesquisa, mas outras pesquisas, a que foi feita pelo Calil, por exemplo, em São Paulo, 70% dos trabalhadores disseram que estavam desempregados antes de começar a trabalhar na plataforma e que não tem outra fonte de renda. Né? Por isso, quando a gente faz um questionário mais aprofundado, a gente pergunta as duas coisas. Né? A gente pergunta qual é o trabalho dele principal e depois, para confirmar a resposta, a gente pergunta de onde vem a maior parte do teu rendimento. Porque é assim que a gente consegue, né? Claro, num questionário maior, é assim que a gente consegue fazer. E, de fato, o que a gente vê, tanto no caso dos entregadores, como no caso dos condutores, é o trabalho principal, até porque quando a gente vê que a maior parte trabalha mais do que 10 horas por dia, é evidente que essas pessoas não têm o tempo, mas enfim, também a gente tem que tomar cuidado para não ir muito adiante, né? Mas a gente vai voltar a essa conversa depois. A gente passa um pouco e aí a gente volta nela. E essa liberdade de horário é algo que a gente vê nas próprias sites das plataformas como um atrativo, mas, na verdade, a pessoa tem flexibilidade, mas a maioria trabalha por longas jornadas, como a gente vai ver mais adiante. Né? Bom, a gente tem aqui nessa pergunta, né, em relação justamente se é ou não a principal fonte de sustento à profissão. E aí, 70% estão só nessa profissão, tá certo? Sendo que entre as mulheres são 85%. E, com isso, a queda na demanda que houve, especialmente nos primeiros meses da pandemia, lembrando que o questionário foi respondido nos 2 primeiros meses da pandemia. E a gente sabe que foi muito, muito forte, porque o comércio fechado, a maior parte do comércio fechado, a maior parte das empresas, ou quase todas, em trabalho doméstico, home office, as pessoas com muito medo do contágio ficando em casa, então essa queda da demanda agravou muito, muito, foi muito grave, porque se fosse só um complemento de renda, complemento você fica um tempo sem, né? E aí 30% desses profissionais,
eles começaram a trabalhar também com as plataformas de entrega de mercadorias, até porque houve também um boom. Enquanto caiu o movimento de passageiros, naquele momento, aumentou substancialmente o movimento de transporte, de entrega de mercadorias, né? E entre, então, as pessoas que trabalham, esse gráfico aí de pizza aí, já é apenas referente àqueles que têm outra ocupação, tá certo? Então, isso aqui não é dos 100%, é dos 30% que tem outra ocupação. Desse grupo que tem outra ocupação, quer dizer, foram 200 e pouco pessoas, isso aí significa que 60 e poucos motoristas nesse grupo. A gente vê, então, que desse grupo tem 41% que tem uma relação de emprego tradicional com carteira assinada. E tem 7,8% que são servidores públicos. Então, somando isso aí, quase metade do grupo de 30%, ou seja, 15%, vamos fazer assim. Do total de motoristas, 15%, que é a somatória da metade de 30%, tem uma fonte assim fixa de rendimento, tem um salário no final do mês. E aí tem as diversas outras configurações que estão mostrando aí. Microempreendedor individual, autônomo, tem pessoas que são aposentadas, que também tem seu fixo nesse caso, né? E que trabalham sem carteira assinada. Mas como esse universo retratado no gráfico de pizza é só de 30%, a gente fica com essa situação muito clara que a grande maioria realmente depende fundamentalmente do seu sustento, da sua família, daquilo que recebe como condutores. Tá? E também foi verificado... Não, desculpa, está repetido, né? Agora a Ana vai falar um pouco aqui sobre as preocupações durante a pandemia. A gente teve várias questões no questionário, que a ideia era entender o que mais estava preocupando as pessoas, não é? Porque isso era essencial a gente entender. Então, claro, medo de adoecer em função do coronavírus, evidente que foi a primeira preocupação, né? E também a pesquisa, por exemplo, que a gente fez nacional com os entregadores, isso também aparece em primeiro lugar, evidente. E a partir daí aparecem, claro, as preocupações relacionadas à queda no rendimento, não é? Então, não ter como pagar a conta da casa, não ter como pagar financiamento de carro, mas também, né, não ter acesso a serviços de saúde, não ter como pagar previdência. Aqui é interessante porque aparece também, olha, 30% não ter as reclamações atendidas pela empresa, depois a gente vai falar um pouco mais específico em relação à empresa, não ter equipamentos de proteção contra o coronavírus, e também a gente achou bem interessante, porque apareceu isso com percentual alto também, percentual alto, não ter acesso a informações confiáveis sobre o tema, né? Então, essa ideia era entender um pouco as preocupações, e a gente percebe, né, dentro dos grupos de WhatsApp, de fato, como isso, a questão de um lado, medo de contrair o coronavírus, e do outro lado, o medo de não ter recurso, não é, para pagar as contas do mês, e como que o tempo todo esses dois medos, não é, apareciam com muita força. Vitor. Ô, Ana, só um dado importante, por gentileza, professor Vitor, se eu puder voltar, é interessante que, assim, volta a falar, né, para quem está aí junto com a gente, para quem vai assistir depois, que esses dois itens aqui, primeiros, ter medo de adoecer em função de não ter como pagar despesas da casa, ele foi muito naquele primeiro, entrando no segundo mês ali, né? Depois, se você fizer essa pesquisa ali para depois de abril, talvez só ficaria o primeiro, que é ter medo de adoecer por função. Porque, assim, a nossa profissão, nesse período todo de pandemia, já vamos para o 6º mês, né? Graças a Deus, foi uma profissão que ela, aqui em Juiz de Fora, pelo menos, ela se sobressaiu muito financeiramente em relação àquilo que a gente imaginava. Talvez pelo medo das pessoas andar de ônibus lotado, né? E aí precisar transportar pessoas com mais idade. Então, a gente conseguiu se sobressair financeiramente
eu vou até dizer, eu estava conversando esses dias com motoristas, ontem eu peguei como passageiro um motorista que esses dias eu tô de molho, e ele me passou até um dado importante, que é bom, por isso que eu gosto muito de conversar com os motoristas, que é o seguinte: aqui na nossa cidade, ela é uma cidade predominantemente, o professor Vitor, uma professora Ana pode falar sobre isso, de estudante e de pessoas com idade. Então, o que acontecia muito na nossa profissão? A nossa profissão, ela tinha muito idoso, pessoas aposentadas trabalhando, e tinha muito estudante que vinha de cidades, aí ali precisando fazer uma rendinha para pagar suas despesas, na folga dos estudos eles trabalhavam. Então, a gente não tem os idosos, porque eles tiveram que ficar em casa por conta de vírus, e a gente não tem os estudantes que voltaram para suas cidades. Então, acredito que isso foi um pouco que nos ajudou a passar por esse momento de pandemia sem muitos problemas financeiros. Agora, o medo de pegar o vírus e a falta e a ausência dos aplicativos com realmente ações efetivas para nos ajudar a precaver isso foi um dos grandes problemas, eu acredito. Isso aconteceu, o que tem aparecido muito nos grupos de WhatsApp é essa questão de não estarem conseguindo atingir a meta ainda aparece bastante, né? Tanto é que agora, nesses últimos tempos, com a história da greve dos ônibus, a gente viu claramente que aí as pessoas estavam conseguindo até atingir a meta, né? Então, a pergunta sempre no grupo de WhatsApp é: hoje o ônibus está funcionando? Não está? Porque o fato do ônibus não estar funcionando significava que elas iam conseguir atingir a meta, né? Então, e acho que isso também está vinculado, que a gente vai olhar depois, né, Sóstenes? É porque as taxas são muito baixas, né? Então, mesmo tendo demanda, mesmo assim, ainda é difícil, né, atingir a meta individual de cada um, né? A necessidade individual de cada um. Mas esse problema, professora Ana, é até bom a gente debater, é por isso que é bom sempre os debates. Eu acredito que tem. A primeira, a senhora já falou, que são as tarifas muito baixas, né? A gente não ter condição de melhorar, por exemplo, tudo no Brasil aumentou nos últimos 4 anos, menos a nossa tarifa, né? Então, claro, diretamente ligado a isso, mas volta a falar, também está ligado, e aí eu tenho conversado com bastante motoristas, e alguns que eu consigo conversar mais diretamente, passar para eles algumas técnicas de controle financeiro, de saber rodar e de coisa e tal, eles melhoram os ganhos deles. Não falo que é o ganho legal, volto a falar, a gente precisa de reajuste de tarifa. Essa é a grande briga nossa, como representantes motoristas, mas também passa por essa educação financeira, por esse entender rodar no aplicativo. E assim, eu procuro ter essa discussão com os motoristas para entender, porque é o que eu sempre falo, uma associação, para ela ter sucesso, ela precisa entender diretamente as demandas do motorista para que a gente possa fazer a nossa atuação. E esse gargalo da tarifa ela é grande, mas também a gente não pode esquecer da questão da educação financeira, do entendimento de rodar, porque senão, daqui a pouco, a gente vai perceber que vai se aumentar a tarifa e vai ter uma porção de gente reclamando, estou conseguindo bater meta. Aí eu procuro muitas vezes chamar essas pessoas no privado, conversar com eles, você vai ver que um pouco passa por isso, pela educação financeira e pela desinformação de como trabalhar na plataforma, né? Claro, isso é uma pequena parte, eu acredito em uns 20% se a gente pegar essa relação de ganhos, mas o grande gargalo, infelizmente, é a tarifa. A prova disso tudo, professora? O próximo, Vitor. Professora Ana, só o Peixe quer fazer uma adendo? Só um instante, por favor. Oh, desculpa. Não, tudo bem. A grande prova disso tudo é o seguinte, que quando começou a epidemia... Ô, Peixe, fala mais, a tua voz está mais baixa do que a do Sóstenes. Por quê? Não sei se você está na mesma distância do... Então, melhorou? Melhorou? O que acontece? A grande prova que aqui é uma cidade de estudantes, de pessoas da terceira idade, que quando começou a epidemia, vários carros de locadora foram devolvidos para as empresas. Nós temos um shopping aqui, tá? Na Zona Norte, onde o pátio deles ficou lotado para mais de 200 ou 300 carros. Então, quer dizer, os estudantes pararam de estudar, né? Todos das faculdades foram para as suas cidades,
cidade ficou vazia, bem dizer, e eles não trabalharam. Aí foi aonde quem é morador da cidade se destacou, né? E conseguiu pagar as suas rendas e ganhar um pouquinho a mais, porque não tinha tantas pessoas, tantos motoristas trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, por aí você vê que nós precisamos, sim, numa hora dessa, se juntar, e a associação está sempre ajudando os motoristas. E a respeito da tarifa, se a tarifa continuar desse jeito e não aumentarem a tarifa, nem com a educação financeira vai conseguir pagar suas contas, porque vai começar a ficar negativo. E com negativo, conta negativa, não se consegue pagar, né, as contas de casa, manutenção de carro, aluguel de carro e nada disso. Bom, só para entender melhor, esse período teve muito banimento em Juiz de Fora, nesse período da pandemia? Foram muitos motoristas banidos? Ô, Denis, eu tenho recebido aqui em Juiz de Fora, por dia, em torno de 3 a 5 motoristas com banimento. E engraçado, um dado que a nossa equipe jurídica nos passou na última reunião que tive com eles, eu achava que esse número era maior de Uber. Aqui na nossa cidade, eu não sei como é que está acontecendo no Rio, está havendo mais exclusão de 99. Uhum. Aqui a Uber está ganhando as exclusões, está excluindo muita gente, a 99, e a Cabify também. Agora, aqui a gente não tem Cabify. Porque você estava falando desse equilíbrio de mercado com as pessoas que se ausentaram e tudo mais, mas esse mercado que nos oferecido a ideia de que é um mercado que auto se regula, foi provado com a pandemia que não existe essa lisura aí de auto se regular. Muito pelo contrário, as empresas interferiram no mercado, excluindo motoristas abusivamente, por os motivos mais torpes que tem. Só para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro eu tenho conhecimento de 288 processos só nesse período da pandemia contra as empresas de exclusão abusiva. E aí, o que eles fizeram? Eles excluíram as pessoas para que haja um volume maior de corrida para aqueles que ficaram e que produzem mais. Então, colegas que se ausentaram no período da pandemia por questões de saúde ou por idade, por algum motivo que fosse, foram excluídos. Em contratempo, outros colegas pessoas com sangue novo, gás novo, e que entram já com um excessivo grau de comprometimento financeiro, que faz com que o cara fique 12, 13, 14 horas logado sem parar de trabalhar. Então, na verdade, o discurso de autorregulação do mercado, que alimenta a economia compartilhada, é tudo conversa fiada, não houve autorregulação nenhuma, muito pelo contrário. Corta a cabeça, bota a gente para fora e bota a gente com gás para trabalhar. Quer dizer, esse dado que você deu, eu estava até gostando dele, falei, o mercado se autorregulou. Quer dizer, as pessoas se ausentaram. Não se autorregulou, não. Na verdade, eles incrementaram essa regulagem de mercado, cortando pessoas. Quer dizer, os métodos são... Sabe? E eu acho assim, que há um desencontro. Quando você diz assim, eu vou fazer aqui uma orientação financeira, a gente tem um treinamento aqui que a AMPA RJ oferece, junto da Ampab, chamado orientação. A gente junta um grupo de motoristas e orienta, explica como fazer mais e tudo mais. Mas nunca é suficiente. Porque a pessoa, para começar, ela tem um grau de investimento pior, de comprometimento. Muitas vezes ele se compromete no seu cartão de crédito, ele se compromete na fatura do carro, na prestação do carro, ele se compromete com familiares. E depois que ele entra, ele não consegue fechar a conta, porque além da tarifa baixa, ele está extremamente comprometido. Então, enquanto não houver uma linguagem clara, que tipo de pessoa nós somos nesse cenário, quer dizer, qual é o nosso papel como artista nesse cenário? A gente é um empreendedor? A gente é um prestador de serviço? A gente é um funcionário? O que a gente é nisso? Sabe? Enquanto isso não ficar claro, a gente vai ter colegas de 500, que tenha sucesso, que consegue lá, pelas suas medidas pessoais, conseguem ter um bom sucesso, e uma grande maioria que não consegue sucesso. Isso vai sempre ficar bravo. E o mesmo aconteceu, né, Denis, com os entregadores, né? A pesquisa que a gente fez e os grupos de WhatsApp que a gente acompanha, a gente viu a quantidade enorme de entregador que foi colocado para fora da plataforma, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma... Porque é isso, vai lá, os algoritmos olham, quem que tá fazendo mais entrega, quem está fazendo menos e não sei o quê, pumba, vai lá, corta, não é? Exatamente por isso que, mesmo no caso dos entregadores, que houve aumento da demanda,
houve queda no rendimento deles, exatamente por isso, né? Então, assim, e ao mesmo tempo ela abria para entrar novos entregadores, que é isso que você falou. O pessoal entra com gás, querendo, né, trabalhar para caramba, porque aí comprou a moto. Então, assim, na verdade, é um mercado regulado pelas empresas. Sim. Não é? Exatamente. Então, enfim. Isso é muito importante, porque essa mística que ele auto se regula, isso não existe. Isso não é um mercado, não é uma questão de demanda e de oferta, entendeu? A empresa interfere diretamente. E ela vai interferir sempre a favor dela, quer dizer, um jogo de carta marcada. Aí entra uma questão, do ponto de vista, deveria haver uma interferência do governo, e não da empresa, porque o governo tem que, teoricamente, pelo menos, não sei se ela tiver, mas ele deveria interferir a favor da população. E a empresa interfere a favor dos seus acionistas, né? Então, quer dizer, quem sai sacrificado é o trabalhador. Bom, aqui também a gente perguntou para eles, ainda nessa questão dos problemas, quem tinha feito o pedido do auxílio emergencial, quem tinha recebido, quem não tinha recebido. Lembrando que 30% dos trabalhadores têm um outro emprego, né? Mas aí formal, acho que era, quanto era? 15%, né, Vitor? Enfim, mas tem um percentual aqui. Depois a gente olhou um pouco mais cuidado esses dados para ver das pessoas que não teriam direito, quem fez o pedido, enfim. Mas, no geral, lembrando que a gente só está olhando o mês de abril e a gente sabe que houve um atraso monstruoso, né, para o recebimento desse auxílio, né? Muita gente começou a receber só em março, mas a gente vê que ainda tenha um percentual grande de pessoas que fizeram a solicitação e não receberam. Vitor. Então, como a gente tinha comentado antes, né, aquela situação de que tem liberdade para poder marcar as horas de trabalho, né, e a própria jornada, o que a gente vê e que confirmado também em outras pesquisas anteriores, não só nossas, como de vários pesquisadores, é que é uma categoria que acaba tendo que trabalhar por um longo período, tanto em termos de dias da semana, quanto em horas de jornada. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem os dias de semana trabalhado, aqui na esquerda como que era antes e como passou a ser durante, lembrando sempre que esse durante são os 2 primeiros meses da pandemia, não é a situação atual. Mas a gente vê, então, que houve uma queda significativa, onde antes 42% trabalhavam todos os dias, sem descanso. E no período pesquisado, 25%. Caiu, então, aí para o número de pessoas que não tiravam folga. Depois, 6 dias, que é a barra em verde, caiu de 31% para 10%. 5 dias, a barra aí engrenar, caiu de 19% para 13%. Então, a gente vê que o início da pandemia trouxe realmente uma redução nos dias trabalhados, como também nas horas de trabalho. O que está em azul é o que estava antes da pandemia. E o que está aqui nesse caramelo aqui é nesse período dos 2 primeiros meses. Então, 36,3% naquele momento da pesquisa estava sem trabalhar. Optaram por devolver o carro alugado, ou para mesmo que fossem proprietários do carro ficar em casa, né? Aquela questão tanto da redução na demanda quanto no medo de adoecimento, tá certo? E essa faixa aqui de 14 horas ou mais de 14 horas por dia, que é um trabalho exaustivo, desumano, a gente pode dizer, já existia antes. 2,2% tinha essa jornada longuíssima. E aí, no período pesquisado, 3,7%, quer dizer, aumentou o número de motoristas que justamente por aquilo que vocês já falaram, muitos anos sem reajuste de tarifas, naquele momento um fraco movimento, tiveram que ficar mais tempo na pista, né? Mais tempo rodando. Aqui no 12 horas, entre 12 e 14, a gente teve também uma redução, né? Porque provavelmente
Esses aqui foram os que migraram para 14 ou mais, tá vendo? Aqui reduziu porque no anterior aumentou. Então, os que já trabalhavam muito para poder sustentar, se tiverem que trabalhar mais ainda. E os outros, a gente vê aqui uma redução, né, no número de pessoas que trabalhavam, de 10 a 12, 8 a 12, todos eles reduziram. Tá certo? Isso eu estou falando do celular. Em relação ao rendimento, a gente viu naquele momento, vocês até falaram que depois isso já mudou um pouco, né? Mas naquele momento que a gente fez a pesquisa, a gente viu realmente uma significativa queda no rendimento. Então, a gente vê aqui qual que é o rendimento aqui, no caso, maior do que 100% do salário mínimo por semana, tá certo? Então, aqui, antes da pandemia, é essa situação aqui. 25% dos motoristas conseguiam ganhar mais que um salário mínimo por semana. Já durante a pandemia, isso aqui cai para 2% apenas, tá vendo? De 87,5% do salário, né? R$ 8.800 mais ou menos, até um salário caiu de 20% para 1%. Então, assim, e por aí afora, e o número de pessoas ganhando menos do que 12,5% do salário mínimo ficou muito grande, ficou realmente assustador, 41%. Então, foi uma queda muito significativa, né? E aqui, então, mais uma vez, a comparação, colocando a renda antes e durante. Então, fica aqui, é um gráfico que fica mais fácil de visualizar, como que nas faixas mais elevadas de rendimento, o azul antes e o amarelo, aqui, caramelo, durante aquele período, como que houve um rendimento muito menor, né? E a gente tem que lembrar sempre, né, que não basta ver o rendimento bruto, porque uma das características da profissão é que todos os custos incorrem para o próprio trabalhador. Ao contrário de outras profissões, você tem a sua renda, seu salário, sua remuneração, e os custos ficam com as empresas, com os patrões. Aqui não, né? Então, a gente nem precisa falar sobre isso, todos vocês sabem muito bem. Então, os gastos médios mensais que foram indagados deu uma média de R$ 3.174,44, com um rendimento médio bruto de R$ 5.302. Então, a renda líquida média da categoria, R$ 2.127, que seria justamente pegando a média os motoristas declararam do bruto e o que eles declararam como seus gastos, essa seria a renda média. E essa renda, ela já era antes da pandemia, né? Então, assim, não é uma renda significativa. Ana, agora você. Algum comentário, gente, sobre renda e tempo de trabalho, antes da gente passar para a questão da saúde? Tá. Eu acho que endossa bem aí o que o Vitor está falando. E, mais uma vez, eu parabenizo a pesquisa de vocês, porque está muito bem dentro da realidade e reflete muito a realidade. Na mentalidade dos gestores dos aplicativos, o que o motorista é um pouco mais, em torno de 10% a 20% a mais do que ele ganharia se ele fosse contratado como motorista particular pela CLT, que gira em torno de R$ 1.700, R$ 1.800. Então, esse ticket de R$ 2.000 e poucos, que foi o ticket líquido para o motorista, para as empresas de aplicativo, elas consideram como excelente remuneração. A única diferença é que o indivíduo considerado como motorista particular ou motorista de uma empresa, ele tem outros direitos e outros ganhos indiretos, que ele muitas vezes até não enxerga, só enxerga quando sai da empresa. Ele tem acesso a fundos de garantia, férias, essas coisas. O que acaba acontecendo é que, para as empresas, essa mesma métrica que você chegou à conclusão, eles chegam e acham que está ótimo. O fato de a gente ficar de 12 a 14 horas trabalhando, o fato de todos os riscos da profissão
serem por nossa conta, e o fato de que as nossas necessidades de comer, vestir, se transportar e médico e criar família, impede da gente ter direito a coisas essenciais, como um bom plano de saúde, como coisas assim. Então, assim, esse valor é extremamente baixo, proporcional ao sacrifício, à dedicação e ao investimento. Entendeu? Então, essa ideia não é passada para o indivíduo que entra para a categoria. Isso não é passado. O trabalho é justamente o tempo. É a possibilidade de você manusear o seu tempo. O problema é que a renda você fica sem tempo para outras coisas. Não sobra tempo para lazer, para saúde, para família, para nada, para estudar, para nada. Você tem que trabalhar muitas horas. Então, a própria sedução acaba sendo um impedimento para o seu futuro pessoal. Uhum. Corroborando eu acho que o que o Denis está falando. Pode falar. Pode falar, Ana? Corroborando um pouco com o Denis está falando, que a gente chama uma palavrinha básica, né, chamada qualidade de vida. Essa profissão, a gente não tem qualidade de vida, né? Hoje, os nossos ganhos, segundo o relatório, eu também quero parabenizar aqui o professor Vitor, hoje o nosso ganho está muito próximo daquilo que a gente poderia ganhar com carteira assinada, tendo todos os direitos e podendo ter qualidade de vida, que é aos finais de semana sair com a família, né, curtir o filho, para quem tem, né? Sendo que nessa profissão, para a gente chegar nesse valor aqui feito no gráfico, a gente tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, não tem folga muitas das vezes, não tem direitos trabalhistas, né? Como férias, 13º, né? Então, assim, volto a falar, a gente, para trabalhar sem esses direitos, a gente precisa ter uma renda líquida bem maior do que hoje a gente tem, né? A gente não pode ter uma renda líquida que se aproxima com aquela que a gente ganharia se tivesse registrado. E aí você pega isso daí e aproxima com o que você ganhava, é bem melhor você ficar registrado. Porque ele registrado, você sabe quanto você ganha por mês, fica até mais fácil para você fazer o seu controle financeiro, né? Você sabe quanto que ganha, sabe quanto vai gastar, é fácil. Então, quer dizer, eu acho que essa história, as tarifas cobradas pelas plataformas, ela precisa ter uma mudança imediata, senão vai ficar inviável trabalhar, e aí chega naquilo que eu considero muito risco, falando ainda aqui sobre os rendimentos, sobre os valores, que é o que muito me preocupa, você começar a ter veículos sucateados, colocando em risco a vida do motorista e a vida do passageiro, né? Porque o cara está ganhando pouco, ele vai, em vez dele comer em manutenção, ele vai comer, não resta a menor dúvida, né? Então, assim, essa luta precisa ser intensificada, o Denis está à frente desse trabalho junto com a gente, a Federação, a FEMBRAP, a qual quero mandar um abraço a todos os presidentes e diretores da FEMBRAP. A gente está encampando porque essa realidade precisa mudar, senão o que a gente vai começar a ver daqui a pouco são acidentes em cima de acidentes, pessoas trabalhando horas e mais horas, aí muitas vezes dormindo ao volante, né, não fazendo um bom atendimento à população e ficando cada vez mais inviável. Verdade. Na verdade, Josué, essa realidade já existe, né? Na verdade, isso já está acontecendo, muitos acidentes, muitos carros cateados. Se você entrar na minha página no meu canal do YouTube, há uns 4 anos atrás eu fiz um vídeo questionando justamente o tempo de trabalho que as pessoas ficavam. Eu sugeria que os aplicativos, no mínimo por uma questão de responsabilidade, limitasse esse tempo a 10 horas online, no mínimo, considerando que 1 hora você vai para um ponto melhor, porque na época tinha muito isso, né? Na época que eu fiz esse vídeo aqui na minha região, no Rio de Janeiro, o aplicativo não funcionava em toda a cidade. Então, você saía da sua casa, ia para um determinado ponto para poder ficar logado. Então, considerando o deslocamento para esse ponto, deslocamento de volta, 10 horas seria uma boa quantidade. Eu recebi, na época, uma ameaça do aplicativo, inclusive por e-mail, de ser banido porque eu estava divulgando isso. Hoje, o aplicativo que me ameaçou, eu não tenho problema em falar, foi a Uber, hoje ela criou aqui, pelo menos acho que na minha região, não sei se é no Brasil todo, ela limita em 12 horas de trabalho. Mas ela não limita visando o bem-estar do motorista, porque ela considera 12 horas a partir do momento que você se logou pela primeira vez no dia. Ela faz isso para que você não se logue em outra plataforma. Porque se você se logar na Uber, vamos botar assim, 6 horas da manhã, quando for 8, 9 horas da manhã, você se logar na 99, está contando o tempo da Uber, ele não para de contar. Então,
foi hora logada. Aí o que acontece? Você fica amarrado exclusivamente àquela plataforma. Então, mais uma vez, a visão do aplicativo simples e unicamente em aumentar o seu rendimento e nunca no bem-estar, não só do passageiro, como no bem-estar do motorista. Essa relação passageiro, motorista e aplicativo, eu venho repetindo isso há muito tempo. Ela sempre existiu, só que a novidade aí é o aplicativo. O aplicativo entrou, caiu de paraquedas nessa relação. E a gente paga caro, e muito caro ao aplicativo, para que ele nos aproxime do motorista ou do passageiro. E se a gente paga caro, a gente deveria ter mais direito de escolha, deveria ter mais qualidade, inclusive na aquisição do passageiro. Porque muitas vezes, isso aconteceu no Espírito Santo, para provar o radicalismo da má qualidade de serviço dos aplicativos, o nosso amigo Luiz, presidente da associação de lá, em plena audiência pública na Câmara dos Deputados no Espírito Santo, fez uma conta no nome do Marcola, do PCC, e chamou uma corrida e foi atendido na Uber e na 99, em plena audiência, e mostrou no telão. Olha, acabei de fazer uma conta com o nome do Marcola, do PCC, e o aplicativo mandou um carro para me atender. Se eu fosse o Marcola, eu estaria sendo atendido. O sujeito mais perigoso do país. Então, não tem filtro nenhum nos aplicativos na qualidade do que eles entregam para a gente. Obviamente, não tem filtro nenhum na qualidade do que eles entregam para o passageiro. É uma ilusão. Então o ideal é acabar com o aplicativo? Lógico que não. O ideal é melhorar essa relação de trabalho, humanizando a relação. A gente é cobrado o tempo todo de atender com humanidade como um número de passagem. É um número de entrada e de saída. Você entra, suporta um período, sai, não tem problema nenhum. Outro vai estar entrando no seu lugar e vai dar dando continuidade. E nessa roda só um ganha, a outra parte não ganha. Eu não conheço ninguém que entrou para trabalhar com aplicativo, que tenha enriquecido. Eu não conheço ninguém que entrou para trabalhar com aplicativo, que sustente sua família por mais de 3 ou 4 anos bem. Eu conheço pessoas que sustentam por um período, porque muitas vezes entram com um carro novinho, o carro demora a dar despesa, o cara é jovem, trabalha 7 horas por semana, ele consegue manter. E ele vai estar me ouvindo agora e vai falar assim, esse cara não sabe o que ele está falando. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Só que é na mesma proporção do quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, mais você desgasta o seu equipamento, mais você deprecia o seu equipamento, se desgasta. Se essa for profissional, muitas vezes, lá na frente, eu vou saber o que vai acontecer com você, porque é o que eu ouço. Não tenho mais o carro, agora o meu carro é alugado, daqui a pouco não tem nem mais condição de alugar, ou daqui a pouco está com um problema de saúde e tudo mais. Então, assim, se a gente olhar para muito perto, a coisa pode ser até encantadora. Se a gente olhar como eu estou nisso, eu sou motorista há muitos anos, eu costumo dizer que eu não gosto de dizer nem a data de quando eu comecei a fazer música, mas eu dou uma pista, eu comecei rodando com Opala, então tem muito tempo. Como motorista de aplicativo desde maio de 2014. Então eu já vi de tudo, de pessoas entrarem e acharem que era a melhor coisa do mundo e investir em carros caríssimos e darem com os burros na água. Eu vi pessoas entrarem e até encontrarem, conseguirem melhorar o seu padrão de vida, porque tinha um padrão de vida muito simples, muito baixo. O cara vivia com um salário mínimo, se ele ganhar 12, ele dobrou. Entendeu? Agora, ele não considera os riscos, porque quanto mais você se compromete, mais riscos você tem. Bom dia. Posso falar? A gente... Tudo bem. Quem quer falar? Meu nome é Jefferson. Eu sou de BH e estou em Juiz de Fora há 3 anos. E estou trazendo, eu estou acompanhando mais ouvindo do que tudo. O que eu estou trazendo para Juiz de Fora, eu ouvi falar um pouquinho mais cedo, são os aplicativos regionais. O aplicativo chama Caron Mobility, né? E além de ter a cooperativa, que é a Copermab, que é de prestação de serviço com o motorista. A Caron, hoje, ela está com a política de valorizar o motorista, no qual, o que ele vai fazer? Ele vai pagar R$1 por corrida, além de alguns benefícios, igual ele cadastra lá, tem um filtro junto lá com a Secretaria de Justiça de Belo Horizonte. Qualquer documento que você joga lá vai ser filtrado, vai ser liberado tanto o passageiro quanto para o motorista. E porque o presidente da cooperativa que está gerenciando esse aplicativo, ele é militar, então ele está prestando esse serviço e atenção aos motoristas e aos passageiros. Igual ele
citou aí o caso do Marcola, como o cara cadastra, você está lá na justiça lá com uma ficha corrida enorme. E outra coisa é a questão da Copermap, que nós fizemos assim, uma planilha de gastos e custos. Hoje nós vamos oferecer aqui dentro da cidade aqui, prestação de serviço para as empresas, no qual o motorista vai ganhar em torno de R$80 por dia e mais ou menos acho que R$1 por quilômetro. Então vai ganhar, no final de tudo, ele vai estar uma renda líquida dele, então de R$2.500 a R$2.800. Ok, Jefferson. Depois, então, você pode passar para a Moaplique, né? Esses dados aí que eles podem divulgar, né? Vamos lá, Ana? Sim. Vamos. Então, só uma última coisa, assim, que acho que eu pensei agora, Vitor, depois também a gente poderia dividir esse valor do rendimento líquido pelo tempo de trabalho, né? Porque quando a gente ainda olha 2.000 como rendimento líquido, a gente pode até achar que é muito, mas quando a gente divide isso por 12 horas de trabalho, a gente vê que é menos ainda. 12 horas de trabalho, 7 dias por semana, né? Então se você fizer a conta, 12 horas de trabalho. Quem ganha um salário mínimo, trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, está ganhando mais. Então, e aí também tem os dados, depois eu posso até passar para vocês um artigo que foi escrito agora com os dados que saiu da pesquisa Covid-IBGE, que aí mostra que, na realidade, no caso dos trabalhadores em plataforma, eles têm a jornada maior do que os outros trabalhadores e têm o salário menor do que os outros trabalhadores. Depois eu passo o artigo para vocês. Ana, Mas, bom, deixa eu te falar uma coisa, rapidinho. O meu medo, a minha preocupação é daqui a 10 anos, esses motoristas que continuarem na plataforma, eles vão estar todos, com certeza, muito doentes. Tá? Porque não há ser humano que aguente trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, durante todos os dias. Tem material, como o Denis falou aí, né? O carro vai se acabar, vai estar sucateado, aí descarta, vai procurar outro emprego, faz o que quiser. Mas o ruim é quando começar a atingir a saúde do ser humano, a saúde profissional, a saúde do motorista. Isso aí nós temos que tomar muito cuidado. Senão, daqui a 10 anos, nós vamos ter 70% dos motoristas doentes, né? Então, quer dizer, e aí fica pior ainda a situação dele, porque ele vai estar doente, a mulher vai ter que sair para trabalhar, os filhos vão ter que ajudar, e a renda e a alimentação desses pais de família, com certeza, vai cair demais dentro de suas residências. É isso mesmo, Peixe. Essa questão da saúde agora está chamando muita atenção, né? Tanto é que a Fundacentro, que é uma entidade do governo federal que está também quase sendo destruída, mas nós estamos tentando resistir. A Fundacentro é uma entidade que trabalha só com a questão da saúde do trabalhador. E agora mesmo a gente está discutindo uma pesquisa para analisar especificamente a questão da saúde dos trabalhadores em plataforma, porque tem muita coisa envolvida, né, Peixe? Tem essa coisa, né? Como tem o rendimento baixo, aí acaba trabalhando muito. Só que mesmo trabalhando muito, a pessoa vive na dúvida, porque ela não sabe quando ela sai de manhã qual o rendimento que ela vai ter à noite. Então, você tem uma incerteza, medo. Você tem medo de receber uma sanção da plataforma, porque você nem sabe. Como você não vai conseguir se contrapor, então você tem medo de ser colocado para fora. Então, tudo isso são elementos que, evidentemente, geram adoecimento no trabalhador. Né? Então, essa é uma coisa que está muito forte mesmo, assim, muito forte. A pior coisa do mundo é o ser humano trabalhar sob pressão. E hoje em dia as plataformas fazem isso e engana. Ela engana, falando que você trabalha como quer e quanto quer e ganha mais. Então, ela está enganando e está induzindo. Está induzindo o cidadão a cometer erros. Tá? Então, isso aí é um crime. É a mesma coisa, eu induzi você a cometer um crime na rua. Então, eu sou responsável pelo que você está fazendo, porque eu estou induzindo você. A mesma coisa é a plataforma, tem que ser responsabilizar por isso. Exato, é só a gente ver os dados que São Paulo e Belo Horizonte já soltaram os dados do aumento de acidente com moto.
né? Porque, é claro, os entregadores estão ganhando menos, estão tendo que trabalhar mais, e aí, claro, vão a 1.000 por hora. Mas, enfim, na nossa pesquisa, a gente perguntou quais os sintomas, né, que os trabalhadores tiveram nesse período, e aí a gente vê muito claro nessa questão da dor muscular, né, quase 24%, e muito cansaço também. Essas duas coisas chamaram muita atenção. E lógico, tudo isso que a gente acabou de falar, né, Peixe? Longas jornadas, tensão, medo de que se vai conseguir o rendimento, se não vai, etc. Então, tudo isso, sem dúvida nenhuma, não é? Ah, é, a própria Nayara aqui, olha, falou, ó, importante essa coisa do chat. A Nayara aí de Juiz de Fora, estava no mesmo grupo que a gente, assim, uma super profissional. E tem o Sereste, né? O Sereste trabalha exatamente com essa questão do adoecimento. Olha, deixou aqui o telefone dela, do Sereste, é super importante. São órgãos importantíssimos e que estão sempre trabalhando junto com os trabalhadores. Bom, então aqui na nossa pesquisa apareceu isso muito claro, né? Essa dor muscular e o cansaço, mas também chamou muito atenção problemas como dor de garganta ou tosse, e chamou mais atenção ainda, por exemplo, um percentual alto de pessoas que falaram que tiveram diarreia, dor no peito, falta de ar. Lembrando que nós estamos falando do contexto do coronavírus, né? Claro que a nossa pesquisa não tinha a menor intenção, né, nem condição de avaliar se as pessoas tinham sintomas ou não do coronavírus, não é isso. Mas são sintomas que faz com que a gente desconfie. E uma coisa, quando a gente olha por idade, uma coisa que chama atenção é como aquela primeira faixa etária lá de 20 a 30 anos, como é alta a questão da dor muscular, gente. Porque a gente podia pensar, não, é só para nós que já passamos dos 35 e não sei o quê. Não, é impressionante como é alto nessa primeira faixa etária a questão da dor muscular. Pode passar, Vitor. E aí, nós perguntamos, primeiro, antes dessa pergunta, nós perguntamos se algum desses sintomas impediu o trabalhador de trabalhar. E olha, praticamente 14% diz que sim, né? Que alguns sintomas o impediram de trabalhar. E aí aparece de novo a questão da dor. Isso mostra que não são dores pontuais, mas que são dores crônicas que acabam levando o trabalhador a não conseguir trabalhar. Mas também apareceu um percentual alto de pessoas que tiveram vários sintomas, como vômito, dor abdominal, náusea e problemas pulmonares. 7 pessoas disseram que tiveram todos esses sintomas e que não conseguiram trabalhar. Então, há uma probabilidade que essas pessoas estivessem contaminadas, mas isso a gente não pode falar com todas as letras. Vitor? Com certeza. Bom, e aí a gente foi perguntar quais os problemas, né? E aí, tanto nos grupos de WhatsApp como no questionário, quais eram os principais problemas. Então, aparece tudo que vocês, óbvio, porque vocês sabem muito mais do que a gente, aparece tudo que vocês já falaram. Falta de transparência por parte das empresas, falta de real parceria, que fica só no discurso, desrespeito, falta de um real canal de comunicação. Essa é uma coisa que aparece muito, né? As pessoas reclamam muito, que mandam mensagem, não tem resposta, a resposta não é clara, etc, etc. As taxas cobradas pelas empresas são elevadas. Por outro lado, os valores recebidos pelos trabalhadores são baixos. Não há clareza de como as taxas são calculadas, né? Mesmo nas entrevistas, a gente viu falar, não, é de 25%, aí a gente fala, não, pode chegar a 40%, e as regras, elas mudam com muita rapidez, né? Que é para não ter perigo do trabalhador entender bem como funcionam as regras. E também isso, né, a questão da incerteza sobre se vai, quantas corridas vai conseguir fazer no dia.
E também as pessoas reclamaram da pouca iniciativa e falta de clareza em relação às poucas ações colocadas em prática pelas empresas no período da pandemia, né? Apesar da pressão da associação, da federação e de toda a sociedade. Aí, no gráfico seguinte, também aparece, a gente pedia, junto com essa questão dos problemas, então, que ações que eles gostariam que a empresa fizesse, né? Então, claro, reduzir o percentual cobrado que as empresas cobram pela corrida, que as empresas estabelecessem uma renda mínima. Claro, porque as pessoas, quem que quer viver na incerteza? Ninguém quer viver na incerteza, não é? Todo mundo quer ter um mínimo de garantia. Então, as pessoas reivindicam a renda mínima, mesmo fora do contexto do coronavírus. Aí, claro, a questão da higienização do carro e testes de diagnóstico. E no gráfico seguinte, a gente continuou a perguntar, Vitor, a gente continuou a perguntar de uma forma mais concreta, não é? Então, tá, já identificou os problemas? Então, que ações vocês gostariam que as empresas colocassem em prática? E a gente fez questão de perguntar, dentro do período do coronavírus, para dar conta dos problemas conjunturais, mas a gente também perguntou fora do período do coronavírus, né, para entender, porque, afinal de contas, as pessoas tinham falado de problemas estruturais e de problemas conjunturais. Então, esse é o gráfico que eu mais gosto de toda a pesquisa, porque ele, eu acho que mais revela, assim, o desejo, né, dos trabalhadores, que tem, claro, a questão do aumento da tarifa, isso é óbvio. Lembrando aqui, as pessoas poderiam escolher até 3 alternativas, né? Por isso que é muito maior do que 100%. Então, claro, a questão do aumento da tarifa, isso é óbvio. Volta a questão da renda mínima, né? Aqui é interessante porque, olha, o segundo item é renda mínima no período do coronavírus, ou seja, para as pessoas que estavam adoecendo, mas depois, lá no quarto item, aparece renda mínima fora do contexto do coronavírus. Então, é um desejo, claro, que as pessoas querem ter um mínimo de garantia, até porque são elas que assumem todos os riscos, né? Então, a questão da higienização do carro, mas também, muito claro, a questão das férias, da Previdência e do Seguro-Saúde, né? As pessoas querem ter direitos, né? Aliás, quem não quer? Então, acho que isso apareceu muito claro. E depois, no gráfico seguinte, aí são as demandas para a associação, que, claro, se repetem, porque os problemas são os mesmos, né? As pessoas estão vivendo ali aqueles problemas, então, a mesma coisa. Então, que a associação pressione mais as empresas para reduzir o percentual cobrado por corrida, para que tenha uma renda mínima mesmo fora do contexto do coronavírus, e a questão da higienização e dos testes de coronavírus. E aí chega na conclusão, né? Assim, as considerações finais. Alguém que pediu a palavra? Foi Sócrates? Isso. Sim, fala. Antes da gente ir para as considerações finais, eu acho que esses últimos gráficos, inclusive eu queria pedir para você voltar lá nas ações, isso, na demanda para a associação, e foi muito frisado aí pela Ana aí, a questão de uma renda mínima fixa para o motorista, né? Eu tenho uma tese um pouco diferente sobre isso, acho que eu já até no dia que eu fui fazer a entrevista com vocês, eu deixei isso muito claro, que eu acho que mais do que a gente brigar por uma renda fixa, é a gente brigar por alguns direitos como um valor adequado para o motorista de tarifa, né? Eu também essa questão das taxas dos aplicativos, realmente o que eu tenho percebido que os aplicativos têm feito, eles têm embananado um pouco essa matemática, eles têm tentado dificultar essa conta para os motoristas, para que os motoristas não entendam o que eles estão descontando. A gente gravou também, né, Peixe, um vídeo sobre isso, para explicar melhor ao motorista como é feito isso,
para que ele possa ter ciência e nos ajudar, igual no relatório, igual esse daqui. Eu prefiro, aí é conversa que a gente tem aqui entre as pessoas, mas é claro, o gráfico, ele é claro, ele vem nos mostrar muitas das coisas, e é importante, até por isso que eu falei no início aqui da nossa reunião, que acho que a gente poderia dar continuidade nesse tipo de pesquisa, é justamente que isso nos ajuda a embasar as nossas ações, né? E eu volto a falar, nas conversas que eu tenho, no meu entendimento, eu ainda prefiro uma briga mais direta e incessante numa renda melhor ao motorista através de uma tarifa melhor, né? Agora, uma renda fixa inicial, talvez ela fique difícil ela ser colocada, e para que isso fique claro ao motorista, isso é o meu entendimento, porque tem muitos motoristas que não dedicam integralmente a essa profissão. Tem muitas pessoas que trabalham, têm o seu emprego e vêm fazer uma renda, uma complementação de renda. Eu não sei se o gráfico mostrou, se mostrou, vocês me desculpam. Acho que mostrou lá no... 30% tem outro trabalho, 70% não tem outro trabalho. Isso, então quer dizer, esses 30%, aí talvez, para ter essa renda fixa, talvez nós teríamos que saber como trabalhar isso aí. Talvez aquele cara que dedica teria uma renda fixa, aquele cara que não trabalha, que é um complemento de renda, aí ele fica ali no coisa. Mas mais do que isso, eu acho que a principal ação, não só nossa da associação, como também da federação, juntamente com vocês, que eu sei que vocês têm um alcance muito longo, e essa pesquisa eu tenho certeza que vai chegar muito distante, é uma melhor condição de trabalho para o motorista. E isso passa por uma tarifa mais adequada, né? Eu até na nossa regulamentação aqui, só que a gente não conseguiu se embasar juridicamente, o projeto do Denis, se ele quiser falar um pouquinho, tá, Denis, sobre o projeto que fala sobre tarifa, eu acho importante você também corroborar, mas eu ainda acho que essa questão dos ganhos, ele passa por uma melhor tarifa para o motorista. Não estou falando da tarifa que o aplicativo tira, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é uma melhor tarifa. A gente tentou passar aqui na nossa regulamentação que obrigava os aplicativos a reajustar as tarifas anualmente. Só que, por talvez ali uma palavra jurídica, a gente vai tentar consertar agora com esse projeto do Denis aí, para a gente melhorar esse linguajar e a gente conseguir trazer isso para dentro, para não acontecer isso tudo que foi narrado. Mas essa questão de uma tarifa fixa, ela não tem que ser deixada de lado da discussão, ela tem que entrar na discussão. Mas talvez tentar trabalhar isso melhor por conta dessas pessoas que fazem vamos dizer, que a gente chama popularmente aqui no Brasil de bico, né? O que acontece? A gente, quando... Deixa eu só completar aqui o que o José falou. Mas, na verdade, o projeto... Até mesmo para completar o que o José falou aqui, o Denis, você ajustando a tarifa, botando a tarifa num valor justo, você vai ser justo com aquelas pessoas que trabalham mais e aquelas que trabalham menos. Quem trabalha menos vai ganhar menos. Quem quiser trabalhar mais, vai ganhar mais, porque a tarifa vai estar sempre justa. Não vai ter aquela renda mínima para o motorista, entendeu? Porque, de repente, o cara trabalha 3 horas por dia e vai ter uma renda, uma renda fixa, né? Mínima, junto com aquele que trabalha 12 horas, 10 horas, né? Aí estaria dando uma diferença muito grande. Injustiça com aquele que trabalha mais para aquele que trabalha menos, né? Ou vice-versa. Então, botando a tarifa num preço justo, aí vai ser justiça para todo mundo. Aquele que quer trabalhar pouco vai ganhar pouco. Aquele que quer trabalhar muito vai ganhar muito, entendeu? Por favor, Denis, desculpa aí. O que acontece? Nada, que isso. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte: criar um valor mínimo, um valor fixo, vincula o motorista, o prestador de serviço, a especificamente o aplicativo. Tira uma coisa que é a escolha. Quer dizer, o que é bom, o que também encanta o trabalhador nessa profissão? Ele poder escolher as opções. Quanto mais ele tiver poder de escolha, melhor. Então, se um aplicativo tem mais movimento, ele liga aquele aplicativo. É muito comum que o mesmo motorista seja cadastrado em 3, 4 aplicativos. Se você tiver uma renda fixa, ao aplicativo, você fica vinculado e especificamente preso a um tipo de aplicativo. Isso seria um fator de dificuldade. O outro fator de dificuldade é que a renda fixa fica intimamente associada à relação de trabalho com o aplicativo diante ao que determina as leis trabalhistas. O que os aplicativos já fizeram
e fazem, e estão fazendo agora nos Estados Unidos, e fazem em outros países que já propuseram a renda fixa. Eles criam flexibilidade maior nessa relação. Quanto mais eles desvinculam a relação, mais difícil de você pleitear isso. No projeto que nós fizemos, a gente sugere um aumento, um ganho real de renda proporcional ao que o motorista trabalha, como o Peixe falou, mas mais do que isso, a gente preserva e mantém o direito de escolha do motorista. Afinal de contas, ele é um empreendedor, porque ele tem que ter um equipamento, ele tem que ter dedicação do seu tempo, ele tem que ter direito de escolha, quando ele está na mão de terceiros. Então, assim, basicamente, o que a gente precisa é um aumento real de tarifa. E aumento real de tarifa não é só indexar a tarifa atual a um percentual de aumento, porque ela sempre vai estar defasada. Vou dar o melhor exemplo, que é a cidade que começou, que foi o Rio de Janeiro. O valor bruto era 2,76, hoje é 1,20, entre 1,20 e 1,40. De 2014 para cá, ele diminuiu mais de 50%. Ao contrário do que, como o José disse, tudo aumenta no nosso país, só o nosso preço que não aumenta. Na verdade, ele não aumenta, ainda diminui. Então, existe a necessidade dos valores serem regulados, serem atualizados e regulados. E aí, você ganha na qualidade. Quer dizer, o bom serviço prestado vai atrair mais clientes. Não serviço com preço miserável que a pessoa se sujeita a qualquer tipo de transporte, que é o que está acontecendo. Quanto menor é a nossa tarifa, mais sucateados são os nossos carros, mais sem qualidade é o motorista, porque mais horas ele fica exposto. Então, assim, é um ciclo, é uma relação extremamente viciada, que para que ela seja mudada, tem que ser mudada na parte financeira mesmo, que é a parte, e depois a gestão desse dinheiro. Também não adianta o sujeito ganhar mais e não fazer uma boa gestão do dinheiro. Então, tem que ter eu acho que são dois caminhos. Agora, existe uma questão em relação a valor fixo, que é uma coisa que a Uber praticou muito no início para comprar mercado, que era a hora garantida. O que era a hora garantida? Eles garantiam que se ficasse dentro da região que eles determinavam na época, que era a região de atuação do aplicativo, você tinha um valor X garantido. Então, vou dar um exemplo. Quando a hora garantida começou no Rio de Janeiro, ela valia R$ 85. Então, a cada uma hora, o trabalhador ganha R$ 85 tendo ou não corrida. Se fosse uma corrida de 40, naquele período de uma hora, o aplicativo completava 45. Então, assim, talvez o meio termo entre o que a gente realmente deseja, entre o que realmente algumas pessoas desejam em relação ao valor fixo, talvez seja a hora garantida. Mas isso tudo envolve um estudo um pouco mais aprofundado, com dados mais aprofundados, porque o ticket médio de cada cidade varia muito. Então, isso teria que ser feito por cidade, e não feito pelos aplicativos. Se fizer por eles, sempre vai ser favorecendo eles e nunca o trabalhador. Então, o princípio básico de tudo, que eu acho que é uma proposta que eu acho que a gente tem que levar à frente, é a clareza, quer dizer, é a transparência dessa relação. E só existe uma maneira de ter transparência nessa relação. É a interferência do governo municipal e do governo federal. Porque se não houver essa transparência maior, sempre os dados vão ser manipulados pelo aplicativo. Você vê, vocês fizeram uma pesquisa ilustre, com dados bem legais, relatam bastante a realidade, que eu acho que reflete no país todo, só que essa pesquisa demandou um período de tempo, ela está sendo apresentada e ela já está, como toda pesquisa é feita, ela é apresentada já com uma defasagem, que a realidade continua nesse período. Então, existe uma pequena defasagem. Agora, eles analisam dados diariamente, 20 horas por dia, fazendo o que a pesquisa está fazendo, eles fazem o tempo todo. Então, eles estão sempre à frente. Eles estão sempre... Agora, se houvesse um portal de transparência de mobilidade, eu estou trabalhando em cima de um projeto sobre isso, inclusive. Se houvesse um portal de transparência de mobilidade, onde os dados fossem abertos, aí o motorista, eu, empreendedor, entrasse em algo consciente do que eu estou fazendo, seria, gente, para que você, passageiro, entrasse num veículo, sabendo que tipo de veículo é aquele, que tipo de motorista é aquele, o que ele está sujeito, que eu sou as variantes que envolvem aquela relação, seria mais seguro. O que precisa agora é um passo mais preciso, mais forte, em direção à transparência da relação. Eu acho que é um marco esse momento, porque como a categoria nova, ela pode ter representante no município, ela daqui a 2 anos pode ter representante do governo federal, e que tragam essa transparência, que busquem e que trabalhem por essa transparência nessa relação. Então, gente, sobre isso, o que eu queria dizer é o seguinte, que tem que haver uma clareza por parte da categoria qual é a principal bandeira de luta.
Porque são duas coisas muito distintas. Lutar para ter relação de trabalho digna pelo caminho do reconhecimento de que há uma relação de trabalho. Outra coisa é lutar para ter uma relação comercial justa por esse outro caminho. Então, são coisas diferentes. Quando se fala, por exemplo, uma renda mínima garantida, isso é coisa típica de uma relação de emprego. É o que, por exemplo, um vendedor tem nas lojas, onde ele tem o salário dele garantido, que é o salário base, e mais a comissão, mas o mínimo é aquele salário base. Mas, pelo que a gente percebeu nas entrevistas, é que não há essa pretensão, né, que a pretensão de vocês é manter-se como autônomos, com pessoas que têm uma relação de contratação não trabalhista, não de carteira assinada, assim, e sendo essa a opção de vocês, o caminho seria o quê? Tentar denunciar cláusulas abusivas no contrato que existe. Porque isso é o que acontece com qualquer relação comercial. Se uma pessoa vai, por exemplo, na financeira, financia um automóvel, tem até muitas anúncios na cidade, né? Reduza o juro da sua parcela. Por quê? O governo regula também, olha, isso foi abusivo, isso aí foi uma imposição, a pessoa estava numa relação desigual. Agora, tanto numa situação quanto na outra, não há saída, a meu ver, que não seja pelo fortalecimento do movimento das associações. Então, as associações locais, a federação, é que tem peso, porque um motorista sozinho jamais vai ter peso nessa negociação. Agora, a partir daí, tem que ter essa clareza. Não, se a opção da maioria é não queremos ser reconhecidos como trabalhadores com vínculo tradicional de relação de emprego, queremos um vínculo de motoristas autônomos com a relação comercial, porém, uma relação comercial justa. E a gente vê muita coisa que passa longe dessa justiça, a começar pela falta de transparência e pela falta de condições de negociação, né? Que já está... Eles manipulam o mercado, manipulam os dados, manipulam a nota que a gente recebe, manipulam o banimento e quer dizer, é o que eu digo, a gente tem que ter uma transparência. As coisas têm que ser um pouco mais abertas. Não existe essa maneira de abrir essa conta se não houver uma interferência do governo. Eles não vão abrir nunca isso espontaneamente. O que acontece é que os motoristas perdem autonomia por falta de informação. Sim. Você fica rebelde do gosto do aplicativo. Não é uma relação comercial de contratação, como muitas vezes eles querem vender. A ideia quer dizer, eu contrato um aplicativo. Não. Proposta de parceria. Eles ganham com o que eu ganho. Isso é uma parceria. Uma relação de parceria, ela não pode ser, por exemplo, extinta como ela é extinta da maneira que é. Sim. Simplesmente um dia o indivíduo liga o aplicativo e é banido. Não pode ser extinta assim. Tem que ter uma satisfação, tem que ter um diálogo. Esse diálogo não há. Tem uma série de bairros executivos que vão cair por terra à medida que a gente consegue se estruturar mais e que a gente consegue ter mais voz. Com certeza. Quanto mais voz nós tivermos, mais estrutura a gente tem. Não tem a menor dúvida. As associações só têm peso a partir do momento que elas têm quantidade de pessoas apoiando. Se ela não tiver pessoa apoiando, não adianta ter associação. Assim, é a mesma coisa a federação. Então, assim, a gente tem a necessidade que o motorista apoie o trabalho das associações. Os motoristas, porque é vendido uma ideia para o cidadão, né? Que se você se organizou, tem alguma treta, as pessoas têm que parar com essa besteira e se ela desconfia de algo, pergunte. Se ela acha que alguma coisa não vai bem, aproxime-se para entender o que está acontecendo. Sabe, o que não vai bem seja extirpado do meio mesmo, e o que vai bem seja valorizado. Eu acho que quem tem boas intenções se garante no que está fazendo. Então, assim, se não houver participação das pessoas, sabe, e se a gente também não tiver um olhar mais amplo, quer dizer, nem tanto uma relação trabalhista, nem tanto uma relação tão aberta, que seria uma parceria injusta. Talvez um terceiro movimento, a gente tem projetos maravilhosos aí, extremamente enriquecedores, já de deputados federais, que falam de uma terceira relação. Entender isso com uma terceira relação. A leveza que é a contratação por um aplicativo, que você passa a exercer aquele trabalho, a mobilidade de você poder usar o seu horário, de você usar o seu tempo, tudo isso é encantador para o profissional, tudo isso é encantador para o cidadão. Mas o que não é encantador são os balizadores. É você ser regulado por uma nota que muitas vezes o indivíduo sai do seu carro porque você não quis entrar numa comunidade, ele te dá nota 1 e você não quis se expor ao risco. Muitas vezes é uma taxada para a gente, que isso é um ranço do modal que é similar ao nosso, que é o táxi. Você não pode escolher corrida, porque você tem que prestar o serviço. Como eu não posso? Eu sou um cidadão como outro qualquer, eu estou usando meu equipamento para trabalhar,
entendeu? E eu sei dos riscos que eu estou correndo. Eu tenho que poder, sim, escolher para mim o que é melhor para mim. Por que não? O passageiro pode escolher o que é melhor para ele. Se ele pede um carro X e aquele carro não está contente, ele cancela e pede outro. Não importa que o motorista esteja se deslocando para lá. O aplicativo escolhe o motorista, escolhe tudo. O que eu, como prestador de serviço, eu não posso escolher? Muitas vezes é muito mais seguro para o passageiro e muitas vezes mais seguro para o motorista que o motorista aceite aquela corrida, sendo sabedor do destino, de um destino perigoso, que ele conhece. Ele mora naquela região, ele sabe andar bem ali, ou ele se sente seguro. O que não se sente, não deve poder pegar, independente de segurança. O poder de escolha tem que ser preservado, porque muitas vezes algumas corridas não são lucrativas para o motorista. E por que ele tem que fazer o que não é lucrativo para ele? Quem é que faz alguma coisa contra si? Então, Denis, isso está falando, a gente vê o aplicativo para ela, que as empresas de aplicativo, elas próprias adotam algumas relações que são características de uma relação de emprego tradicional, começam a poder escolher. Se eu, por exemplo, eu sou professor contratado da universidade, eu não posso escolher meu aluno. Quem passar no processo seletivo não tem que dar aula. Se eu fosse professor particular, como algumas pessoas vivem dar aula, aí ele escolhe. Professor particular que não quer dar aula para um aluno, por qualquer motivo, ele não dá. Então, quando a empresa fala para você, você não pode escolher, ela está tratando como empregado, como em muitos outros aspectos, né? Mas então, gente, assim... Não, inclusive, eu não sei se vocês assistiram, teve um debate no Congresso Nacional, que eu até fiz um protesto, porque era um debate, tinha um procurador do Ministério do Trabalho, tinham 2 deputados federais, um CEO de uma empresa de aplicativo e uma pessoa da TV Câmara, que era mediadora. E me convidaram para fazer um vídeo, mandar um vídeo para lá. Eu falei, olha, um vídeo é um pedacinho ali. Porque se você não ouvir o trabalhador, não tem realidade nessa relação. Esse debate não é verdadeiro. E eu represento o trabalhador a nível nacional. Então, eu teria que ser ouvido ali, não só um vídeo. Mas agradecer a possibilidade, mandei o vídeo. O procurador do Ministério do Trabalho deixou claro o seguinte, não elogiando ou fazendo senso crítico da reforma da Previdência. Mas ele disse que da reforma da Previdência para cá, existe uma série de coisas que estão previstas na reforma da Previdência que os aplicativos praticam e que caracterizam uma relação de trabalho, sim. Sabe? Então, assim, ou eles vão flexibilizar essa relação, ou com transparência, ou com liberdade, ou eles vão estar sujeitos à relação de trabalho. Agora, acontece uma outra questão. É dito, como eles fizeram agora nos Estados Unidos, se insistirem nisso, a gente sai do país. Não, não sai, não. Vou te dar um dado, que a FRJ aqui levantou, um estudo do COP, que na cidade do Rio de Janeiro, sem a pandemia, haviam 420 mil corridas por dia. 420 mil corridas por dia é muito dinheiro envolvido. Então, eles não largam tão fácil. E se largar, aparece outros aplicativos regionais. Graças ao engajamento dos trabalhadores. Não, e outra coisa, a gente, assim, o processo, desde 2017, que a gente lutou para ter um MEI, lutou para se conhecer uma profissão, nesse tripé onde está envolvido motorista, passageiro e aplicativo, você pode tirar o aplicativo. Porque o motorista está legalizado com o MEI, ele faz o MEI, ele pode fazer um contrato com o passageiro, ele pode ter um contrato diário, ele pode ter um contrato por uma viagem, ele pode ter um contrato com uma empresa mensal, e ele pode prestar esse serviço de maneira legal, recolhendo tributo, e ele não precisa do aplicativo para absolutamente nada. Então, é um mercado onde tem demanda e tem profissional para atender a demanda. O que o aplicativo está fazendo aí é amortecendo essa relação, é aproximando essa relação a um preço de ouro, a peso de ouro. O problema é que ele pune a grande parte dos trabalhadores. E acaba, por tabela, punindo também a demanda, que é o passageiro, porque o passageiro fica sem qualidade no seu atendimento. O que a gente mais vê diariamente é passageiro reclamando do atendimento. Aí só comenta, caiu muito o serviço não é mais... Lógico que não vai ser. O profissional que atende 40 pessoas num dia não atende com a mesma qualidade do que atende a 20. Entendeu? Então vai cair. O carro que roda 10 mil quilômetros em 30 dias não pode ter uma qualidade do carro. Desculpa. Então, é o que está acontecendo. Então, assim, essa relação, ela está capenga, ela está, sabe, por conta do aplicativo. Porque demanda tem, profissional tem. E graças ao engajamento das associações que foram para Brasília, que lutaram, que pleitearam, que pediram, a gente tem um MEI. O MEI é uma conquista do trabalhador. E o trabalhador que tem um MEI, eu posso prestar diretamente para o passageiro, sem precisar do ativo.
E a gente tem que rever essa questão. Inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, copiado pela cidade modal do táxi, tem o Táxi Rio. O Táxi Rio é um aplicativo municipal que atende passageiros de taxistas e não cobra um centavo do taxista, sabe? Então, assim, e se sustenta, porque esse aplicativo ele era financiado pelos aplicativos de mobilidade urbana. 100% das nossas corridas ia para a prefeitura para financiar o aplicativo deles. Teve um deputado estadual que derrubou na justiça esse decreto. Aí, favorecendo a empresa, não é favorecendo o trabalhador, nem a prefeitura, nem o consumidor. Mesmo assim, o aplicativo da prefeitura se sustenta, prestando serviço. Assim, a saída, no meu ponto de vista, não são nem aplicativos menores surgindo, eles estão surgindo de maneira errada. A gente tinha até um colega aí, não sei se está aí, eles surgem de maneira errada. Eles surgem querendo dar cortesia para o passageiro, desconto para o motorista, cobrando pouco, não sei o quê, mas vai praticando a mesma tarifa que os aplicativos grandes praticam, que é uma tarifa de fome que o sujeito não sabe viver. Eu te cobro pouco, mas para você fazer dinheiro, com uma pequenininha, você tem que fazer 1 milhão de corridas para poder ganhar dinheiro. Então, não é isso. Sabe, o transporte individual, que é o que a gente pratica, ele não tem que ser o transporte coletivo, ele não tem que ser o transporte popular. Na minha cidade, a tarifa mínima, se eu fizer uma corrida de 4 quilômetros, de 5 quilômetros, eu com 3 passageiros, ela custa menos que uma passagem de ônibus. Eu não estou desmerecendo o passageiro, mas eu estou tipificando o transporte. Esses 3 passageiros estão que estar num coletivo e não num carro privado. Sabe? Então, assim, se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai ficar correndo atrás do rabo o tempo todo. E isso alimenta a roda. Sabe? É importantíssimo demais que os órgãos de pesquisa, que as faculdades, elas se engajem nas pesquisas, que elas alavanquem essas informações, que elas publiquem essas informações. Hoje eu participo de um estudo com a Fiocruz, participei do estudo da UFRJ, tive um prazer enorme de ajudar no estudo de vocês, participo no estudo com a Faculdade de Oxford. Por quê? Quanto mais levantamento de dados tiver do nosso lado, melhor para o trabalhador, melhor para a população. Porque o levantamento de dados do outro lado, ele é em tempo real, 24 horas por dia, no mundo inteiro. Verdade. Eles são gênios da lâmpada. Eles acharam a lâmpada, esfregaram, saiu uma fumacinha, o gênio saiu lá de dentro. Eles ganham dinheiro em todo o planeta, o tempo todo, às 24 horas do dia, não tem dia santo, não tem dia ruim, de chuva. Se está chovendo aqui, não está chovendo aí. Sabe? Não tem o movimento, eles ganham o tempo todo. Se a gente não tomar pé disso, se a gente não tomar rédea disso, daqui a pouco eles estão na área da segurança, eles estão na área da saúde, eles estão na área do direito, e o mundo vai ser um aplicativo e a gente vai ser a alavanca que move esse mundo. Já estão, né? Já tem aplicativo de professores no interior de São Paulo. Plataforma no setor hoteleiro, de educação, de limpeza, de repositor de supermercado. Tem já. Professora Ana. De fotografia Fala, já tem. Peixe, Sóstenes. Lá em Brasília, eles já estão fazendo serviço com o pessoal lá da Câmara Federal. Eles já fazem esse serviço do Senado. A Uber ganhou lá o transporte deles, lá, eles fazem transporte. E já existe nos municípios do nosso país, eles fazem o transporte. É um contrato que eles têm, prefeitura e a plataforma. Os funcionários do secretariado de primeiro, segundo e terceiro escalão fazem o transporte deles tudinho. Isso já existe. Vamos só dar uma fechadinha aqui. Aí só fazer um último relato, porque a gente também tem que sair daqui a pouquinho, porque a gente tem um almoço com alguns motoristas aqui. Mas vamos só fechar aqui. É isso. Mas só para ilustrar o que o Denis falou, tudo isso, e tem um tema importante que eu acho que eu até falei para a Ana no dia que a gente fez a nossa entrevista, que é o seguinte: os motoristas precisam entender que qualquer relação, ela é uma relação muitas das vezes política. Então, e quem muitas das vezes faz isso no universo trabalhista são associações e sindicatos, né? Eu fui entender a força disso quando eu fiz parte de uma associação como hoje eu faço da Moapli. A gente precisa, os motoristas precisam fortalecer as associações e sindicatos, elas precisam estar no meios políticos, muitas vezes como vereador, como deputado, porque é lá que são feitas as leis. Então, a gente quer melhorar essa relação de trabalho nossa, a gente quer melhorar tudo isso que foi narrado nessa pesquisa, a gente precisa estar enganjado politicamente também, não só enganjado na entidade de classe. Então, é por isso que é importante
não querendo fazer nada político aqui, que a pesquisa não foi feita para isso. A pesquisa foi feita para nos orientar ainda mais as nossas ações. Mas é por isso que, nessas eleições municipais, a gente precisa fortalecer as nossas associações, seja aquelas associações que têm candidatos próprios, ou seja aquelas associações que vai indicar algum candidato. A gente fortalecer essa relação para a gente possa mudar essas leis que hoje tanto nos prejudicam. Porque o Denis falou uma coisa importante. A gente, muitas das vezes, só vai conseguir fazer com que essas plataformas melhorem as nossas condições de trabalho se o poder público interferir. Infelizmente, mas essa é a realidade. Desculpa aí, pode ir para as considerações. Vamos, então, fazer sem essas considerações, né? Que a gente percebe claramente, e não é nenhuma novidade isso, que trata-se de uma categoria profissional que enfrenta graves problemas, o que já acontecia antes da pandemia, como a falta de transparência e comunicação com as empresas, as taxas cobradas não são claras e a necessidade de trabalhar sem descanso por longas jornadas todos os dias para ter um ganho necessário e nenhuma forma de garantia no caso de imprevistos. E aí, se a gente não tem dificuldade de imaginar uma renda mínima, realmente é difícil, mas, por exemplo, um seguro, que no caso da pessoa adoecer, ela tivesse uma renda média garantida, seria algo mais viável, né? Nos 2 primeiros meses da pandemia, a gente viu que houve um agravamento de tudo isso aí pela redução que houve aí na demanda por transporte, né? E somado aí a perigo real de contágio, que é uma profissão onde você divide o carro, né? O espaço ali respira o mesmo ar que está respirando o passageiro e todos os motoristas ressentiram de, mais uma vez, caber a eles ter que tomar, por conta própria, todas as medidas de prevenção e essa questão de renda mínima, que, como eu falei, ainda que não seja na medida tradicional de um salário fixo, mas, por exemplo, se houvesse um seguro, uma coisa que pudesse cobrir, né, já seria algo bem melhor, né? Quer falar, Ana, do contexto da pandemia aí? Não, acho que assim, só para a gente não se repetir, né, que essa é uma coisa que está sendo mostrada em todas as pesquisas, é que o contexto da pandemia ele só explicitou problemas que já existiam antes da pandemia. Exatamente. E que se agravaram no contexto da pandemia, né? Então, acho que basicamente é isso. Só algumas considerações em função da fala de vocês. Eu acho o seguinte, os trabalhadores estão pedindo um mínimo de segurança, né? Eu acho que a pesquisa mostra isso. Então, não só a questão do aumento da taxa, isso eles também estão pedindo, mas o que fica claro na pesquisa é que os trabalhadores estão pedindo um mínimo de segurança. Então, pelo fato dos trabalhadores terem que assumir todos os riscos e todos os gastos, isso está gerando muita insegurança. Então, o que eles estão pedindo é que tenha uma garantia mínima no caso de acidente, não é? No caso de roubo de carro, no caso de se acidentar e ter que ficar uma semana sem trabalhar, porque mesmo que o valor da taxa seja alto, isso a gente sabe que tem que mexer, isso a gente não está nem em discussão, isso está dado. Mas, além disso, eles estão pedindo, eu acho que a pesquisa mostra, um mínimo de garantia, né? Eu acho que em relação à questão das informações, não é que o Denis falou, eu acho que a grande questão é, essas empresas são muito poderosas. Essa é a grande questão. Então, elas entraram, impuseram as suas regras com um discurso falso e a gente não consegue fazer frente a elas. E alguns governos nem têm muito interesse, né? Tá achando que tá bom. Tá gerando emprego, tá bom. Porque, na realidade, é isso. Então, a gente fica aqui tentando tirar um pouquinho das empresas, porque são elas que definem tudo, não é? Então, não tem autonomia para definir quem entra e quem sai, não tem autonomia para escolher cliente, elas regulam toda a relação. Então, aí a gente tem que considerar que a gente está num contexto bem desfavorável nesse momento, né? No Congresso, no Senado, para conseguir aprovar alguma coisa que seja favorável aos trabalhadores, né? Nós estamos num contexto pelo contrário, né? Nós só estamos perdendo, não é? Agora tem a discussão, né, do contrato verde e amarelo, etc. Então, nós só estamos perdendo. Então, a gente sabe que
dado esse poder monstruoso das empresas e esse contexto político desfavorável, há pouca possibilidade, né? Porque a gente fica falando, o governo tem que intervir, tem que intervir. Eu também acho, mas primeiro ele tem que querer intervir. Né? Então, isso só vai depender da nossa pressão, mas a nossa pressão também tem um limite, não é? Porque depende do contexto. Então, acho que é isso a gente pensar um pouquinho mais, que o contexto, infelizmente, não está favorável para a gente conseguir aprovar. Não estou dizendo que a gente não tem que tentar, não. Eu trabalhei 28 anos com o movimento sindical e a gente passou esses 28 anos lutando e a gente vai continuar a lutar, porque a gente sabe que, enfim, o capital vai tentar sempre, de um jeito ou de outro, acabar com os nossos direitos, né? Mas então era isso, queria agradecer muito. Dentro do possível, a gente volta a conversar, porque a gente ainda está detalhando alguns dados por gênero, por idade, enfim. E, claro, se a gente conseguir continuar um pouquinho mais a pesquisa, também é nosso interesse. Agradecer a associação, agradecer a federação no nome do Denis, porque todos vocês estavam o tempo todo dispostos, e, claro, isso mostra o interesse enorme que vocês têm realmente em conseguir conquistar direitos para os trabalhadores. Então, acho que era isso. Ok, gente? Podemos encerrar, então? Vou parar aqui a gravação.